Compartilhar com você informações sobre o forno elétrico de embute de 80 litros inox. Ele é Bluetooth com grill e convecção. O modelo dele é o OE8DX. Gente, eu achei esse modelo muito bonito. Ele tem um designer bem particular, assim, bem lindo, bem moderno, sabe? Um acabamento bem legal, é de inox. É um item de muita qualidade de fato. E o legal é que ele tem um preço muito compatível por toda a tecnologia que ele tem. Isso que eu achei muito bacana. Inclusive, eu fiz uma pesquisa de preço para tentar encontrar aí o melhor preço do Brasil e poder deixar um link de referência para você aqui na descrição. Assim você pode acessar, você pode conferir a ficha técnica, você pode conferir todos os detalhes, todas as informações. E se você adquirir o seu, depois lembra de voltar aqui no canal e compartilha com a gente como esse modelo está sendo para você, o que você está curtindo nele. Isso vai ser muito bacana e você também vai estar ajudando outras pessoas que estão acessando aqui o canal, deixando a sua opinião nos comentários. Isso vai ser muito legal. Eu também estou louco para saber a sua opinião sobre ele, como você está conseguindo extrair todas as funções, extrair tudo que ele tem de benefício para poder oferecer. Eu achei muito bacana que tem iluminação interna também e é um modelo bem bonito, muito elegante. Com certeza deve combinar aí com muitas cozinhas, sabe? E assim, é muito bonito mesmo. É um modelo bem diferenciado. Eu quero que você veja algumas imagens dele aqui para você ter uma noção de como ele pode ficar. Mas a gente já vai dar uma olhadinha na ficha técnica para você ver algumas coisas mais específicas, tá bom? Então, você pode conferir tudo completo também acessando o primeiro link da descrição. Basta você acessar e conferir. E se adquirir o seu, volta aqui e conta pra gente. Mas é um modelo bem elegante. Olha só, todos os detalhes, você percebe o refinamento, você percebe a construção. Eu acho isso muito bacana. E não é à toa que ele tem recebido avaliações tão positivas, não é à toa que tem feito tanto sucesso e recebido realmente boas avaliações, sabe? Isso que eu acho bem sensacional nesse modelo, para você poder entender um pouquinho mais. Bom, ele tem modernidade em capacidade de detalhes, você tem alto desempenho e eficiência, você também tem garantia de assado mais perfeito, 2 receitas ao mesmo tempo. Você tem praticidade até na limpeza e também autonomia e segurança, né? Isso é muito legal. Eu acho isso extremamente bacana e simplesmente assim diferenciado, pessoal. É por isso que eu vim aqui para poder estar compartilhando esse vídeo com vocês. Você pode acessar o link na descrição, confere tudo completinho, vê a ficha técnica, mas eu achei esse modelo incrível, assim, na minha opinião, é nota 10, é um modelo bem bonito e principalmente muito funcional pelas funções que conseguimos observar, né? Bom, se você gostou do vídeo, deixa seu like, aproveita para você se inscrever aqui no canal, clicando no botão vermelho aí embaixo, ativa o sininho para você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo e também compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Manda para um amigo, manda para uma amiga, compartilha no grupo do WhatsApp da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos. Quem sabe você não ganha um modelo de forno desse de presente de alguém que gosta muito de você. Sempre que você compartilha, sempre que você divulga, você também ajuda o canal a crescer. E eu agradeço muito por isso, pessoal. Muito bacana mesmo todo esse apoio, toda essa força de vocês, tá bom? O link tá aí na descrição, acessa, confere. Se você garantir o seu, volta aqui e conta pra gente. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!